Olá, eu sou o professor Elmo Fernandes e conforme eu prometi, nós vamos trabalhar nesse segundo contato, nessa segunda aula, com a montagem da redação. Então, nós colocamos o título aqui, montando a redação, que nós estaremos realmente montando peça por peça da redação. Como é que nós vamos fazer? Primeiramente, nós temos que entender que toda redação tem que ter introdução, desenvolvimento, conclusão. Essa primeira estrutura que nós vamos aprender aqui, nós vamos chamar de estrutura 1. Por que estrutura 1? Porque nessa estrutura 1 nós temos 4 parágrafos. Cada marca dessa aqui é um parágrafo. Então nós vamos ter aqui 4 parágrafos. O primeiro parágrafo nós só apresentamos o assunto. Quando eu comecei essa aula de hoje, eu disse, olha, eu sou o professor Elmo Fernandes, eu me apresentei. Na redação também você tem que falar da sua tese, você tem que se apresentar primeiro, no primeiro parágrafo, e depois você desenvolver a redação, desenvolver o texto dissertativo. Bem, nesse texto dissertativo, eu vou deixar 2 parágrafos sempre para o desenvolvimento e um parágrafo para a conclusão. Então fica certinho. Um parágrafo para a introdução, 2 para o desenvolvimento e 1 para a conclusão. Suponhamos que seja explorado o seguinte tema em um concurso público: a questão das manifestações de protesto pelo Brasil. Veja o que acontece. Eu vou colocar um título, como nós vimos naquela aula, assim mesmo: as manifestações de protesto pelo Brasil. Esse é o título. No primeiro parágrafo eu vou falar que o Brasil tem enfrentado nos últimos tempos uma onda de protestos, são manifestações em busca de uma moralização no país. Ponto. Eu já falei da introdução. Agora não posso misturar. Eu vou abandonar o parágrafo da introdução, mesmo que eu tenha escrito uma palavrinha só na linha de baixo, não tem problema. Eu vou passar para o parágrafo das causas. Esse assunto das manifestações. Quais são as causas? Você sabe? O país está insatisfeito com a saúde, está insatisfeito com a questão da corrupção, está insatisfeito com a questão da distribuição de renda. Essas são as causas que fizeram com que haja tanta manifestação. Quais as consequências? Abandone o parágrafo das causas e fale sobre as consequências, né? Quais são os impactos? Então você começa já a escrever os principais impactos dessas manifestações têm sido isso. Quais atitudes têm sido tomadas no Brasil depois dessas manifestações? Quais as consequências? Bom, o examinador vai ficar muito feliz com você. Ele vai entender, olha, esse candidato colocou um título, ele introduziu o assunto, é a sua tese. Depois ele falou das causas separadamente. Depois ele falou das consequências separadamente. Depois ele falou da conclusão. Não comece conclusão assim, concluindo. Não, é muito feio começar o parágrafo da conclusão concluindo. Comece assim, por exemplo, portanto, assim sendo, portanto, vírgula, sempre assim. Isso é uma dica para você começar. Por tudo isso, para você começar a conclusão. Por tudo isso, assim sendo, vírgula. E outros que você deve estar pensando aí, não tem problema. Agora, cuidado com esse portanto aqui, porque tem muita gente boa que coloca no parágrafo da conclusão o seguinte: entretanto, gente, entretanto está aqui, é lá para cima. É no corpo, no desenvolvimento do texto. Então você vai ter um impacto positivo, um impacto negativo às vezes, não é? Agora, aqui não, aqui você está concluindo. Se você começar o parágrafo da conclusão falando sobre entretanto, é como se você estivesse voltando ao problema. E você está concluindo a sua redação. Então, essa estrutura aí é uma das possíveis estruturas que nós estamos fazendo. Porque existem outras possibilidades também. Por exemplo, olha aqui. Você coloca o título, como eu disse. No primeiro parágrafo é a introdução. Você
você vai levantar ali, você vai redigir a sua tese. No segundo parágrafo, você vai falar sobre os pontos positivos. Depois, a questão dos pontos negativos, né? Porque quase tudo na vida você tem que que olhar o assunto sob o ponto de vista do confronto, né? Tem pontos positivos nisso, tem pontos negativos, né? com relação àquilo. Então, se você for escrever, por exemplo, quais são os pontos positivos do voto obrigatório, induzir que as pessoas cumpram o seu dever, realmente que as pessoas possam escolher os seus representantes. Tal. Tem os pontos negativos, não é? Se vivemos num país democrático, como é que o voto tem que ser obrigatório? Não é? Há pessoas que não querem votar, querem ter o direito de não votar e tal. Então você pode separar os assuntos através de pontos positivos, através de pontos negativos e depois um parágrafo somente para a conclusão. O examinador vai ver o seu texto e vai pensar o seguinte: que candidato organizado? Ele colocou o título, apresentou a introdução, deixou um parágrafo para falar só sobre os pontos positivos, depois um parágrafo para falar somente sobre os pontos negativos e depois a conclusão. Não é? A questão, por exemplo, da maioridade penal para maiores de 16 anos, tudo bem. Introdução, nós temos assistido nos dias de hoje os menores abandonados cometendo crimes absurdos. Alguns aspectos devem ser analisados na abordagem dessa questão, tá bom? Quais são os pontos positivos? Ora, se o menor tem o direito de escolher seus representantes, tem também o dever de pagar pelos seus crimes, tá? São os pontos positivos com relação à maioridade penal para menores de 18 anos. Não é? Pontos negativos. Onde é que essas pessoas irão responder pelos seus crimes? Será que o Brasil está estruturado para receber nos presídios essas pessoas, esses menores, que nós buscaremos reintegrá-los à sociedade? São os pontos negativos. Falta estrutura no país e assim por diante. Depois você conclui. Esperamos que o assunto seja amplamente discutido. Ah, você disse que não pode colocar eu. Eu penso que... Não, eu realmente disse isso, não pode. Agora, na primeira pessoa do plural pode. Esperamos que o governo e a sociedade possam refletir a respeito desse assunto e buscar uma forma de solucionar, já que isso tem feito com que o Brasil fique em uma situação de vergonha perante o cenário mundial, etc, etc, etc. Então, nós vamos fechar a redação exatamente na conclusão. Existe também uma outra forma de você trabalhar com essa estrutura que nós chamamos de estrutura 1. Título, sempre supondo que existe o título aqui. Depois, introdução. Vamos supor um tema como o papel da mulher na sociedade atual. Importantíssimo é o papel da mulher, não é? Tudo bem, então você coloca: a mulher tem desenvolvido um papel de fundamental importância na sociedade atual. Ótimo! O papel que a mulher exerce hoje é o mesmo de antigamente? Não. Então você vai falar que no passado qual era o papel da mulher? Papel de procriadora. A mulher não participava das questões administrativas no lar. No presente, a mulher tem participado mais das questões administrativas no lar. A mulher tem conquistado seu espaço, tem conquistado na política, na sociedade, gerindo grandes empresas, inclusive multinacionais, tem governado países, como acontece no próprio Brasil. No presente é diferente. O examinador também vai entender. Ótimo título. Introdução sobre o papel da mulher. No passado como é que era, no presente como é que é, concluindo. Né? Espera-se, ou portanto, ou por tudo isso, ou tendo em vista os fatos analisados, aqui na conclusão, é visível que a mulher tem conquistado e haverá de conquistar cada vez mais seu espaço na sociedade, para que junto com o homem possa construir um mundo melhor de se viver. Ótimo, fechou com chave de ouro, pronto.
o examinador fica feliz. Você provou que você sabe organizar em blocos as suas ideias, que vieram desorganizadamente na sua mente, mas você foi capaz de separar através de blocos. E agora nós vamos tratar de mais uma estrutura que nós chamamos de estrutura 2. Na estrutura 2, nós vamos estabelecer já no parágrafo da introdução, depois do título, nunca esquecer do título. Título, se você esquecer do título, você não perde a redação, mas perde ponto. Então, na estrutura 2, introdução, primeiro parágrafo, você argumenta. Por exemplo, quais são os principais problemas do século XXI, na sua opinião? Suponhamos que os principais problemas do século XXI sejam, por exemplo, a questão da fome. Suponhamos que sejam os conflitos internacionais. E suponhamos que seja o desequilíbrio ecológico. Na sua opinião, são os 3 maiores problemas. Então, você já começa quente na redação. Os maiores desafios que o homem tem enfrentado no século XXI é a questão da fome, a questão dos conflitos internacionais e o desequilíbrio ecológico. Citou tudo. Parece que sua redação vai acabar aí. Meu Deus, já falei tudo no primeiro parágrafo. Faltam 18 linhas ainda, pelo amor de Deus. Não é? Você começa a suar, a ficar ansioso. Não. O examinador não quer saber se você só colocou quais são os problemas do homem no século XXI, não. Ah, você colocou aqui então, olha, eu falei, você falou sobre fome, conflitos internacionais e falou sobre desequilíbrio ecológico. Você só contou. Agora você vai discorrer sobre cada um deles. O examinador vai perceber, o professor que está corrigindo sua redação vai perceber que você tocou no assunto da fome e agora vai falar um pouco mais sobre a fome. Embora o mundo disponha de grandes produções, ainda vemos legiões de famintos em vários pontos da terra e tal. Tudo bem. Depois, aqui no próximo parágrafo, você vai falar sobre os conflitos internacionais. Quais são os maiores problemas que o mundo tem enfrentado com relação a isso? Questão, de guerras, não é? Israel, Palestina, problemas na Síria, entre muitos outros. Você vai discorrer um pouco mais sobre isso. Depois você vai falar sobre o desequilíbrio ecológico. O examinador já está esperando que você faça isso mesmo. Você citou os 3 aqui, você vai aprofundar um pouco mais sobre cada um dos 3 no seu desenvolvimento. Você citou. É como se eu chegasse aqui hoje e falasse assim, olha, eu sou professor de português, a minha aula hoje vai ser substantivo, adjetivo e verbo. É aqui na introdução. Depois eu falo sobre substantivo, sobre adjetivo, sobre verbo. O examinador, o professor, vai entender que você é organizado mentalmente mais uma vez. Você citou os problemas, você citou os argumentos e depois você vai discorrer sobre eles. E finalmente, no 5º parágrafo, você fecha a redação. Olha, portanto, lembra? Por tudo isso, assim sendo, tendo em vista os fatos analisados, aí você fecha a redação. Esperamos que o homem possa ficar livre desses problemas que têm atormentado a todos e possam juntos buscar uma forma de moralmente, de dignamente viver em paz. Ponto. Fechou a redação e pode correr para o abraço. Bom, está aí, portanto, mais uma parte do nosso curso Redação para Concursos. Na aula passada nós falamos sobre alguns argumentos, não é? Discorremos sobre os passos, né, de montar a redação. Hoje nós falamos sobre a montagem da redação. Na próxima aula nós vamos mostrar um texto pronto, com essas partes todas prontas, tudo argumentado direitinho no texto, para que você possa visualizar melhor. Até lá! O professor Elmo pode corrigir a sua redação e reenviar com as observações devidas. Para isso, basta entrar em contato conosco através do endereço eletrônico que está aqui no seu vídeo.